Paz Deus com todos. E aí, como é que vocês estão? Sexta-feira, mais um final de semana, graças a Deus. Vou trazer um pouquinho para vocês a respeito de Apolo. Paulo fala lá em 1 Coríntios a respeito de Apolo. Ele fala o seguinte, que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai dizer o seguinte: Apolos, ele era um judeu, ele era natural de Alexandria, e ele estava em Éfeso. Ele pregava, ele falava a respeito das coisas de Deus. Ele era um varão muito eloquente, era um varão instruído das coisas de Deus. Ele era muito fervoroso e ele tinha um caráter louvável, né? Uma pessoa assim dedicada nas coisas de Deus. E Apolo, ele foi batizado por João Batista. João Batista, quando estava no Jordão, quando estava no deserto, ele anunciava que viria o Messias, que viria Jesus, né? E quando João Batista, como profeta, né? Porque ele não tinha conhecido a Cristo, mas quando ele anunciava que viria que ele não seria digno nem de tirar as suas sandálias, né? E João Batista pregava o arrependimento. Então Apolo, ele foi batizado por João Batista, e após isso Apolo, ele dedicava-se às coisas de Deus, né? E ele ensinava as coisas do Senhor. E lá em Atos dos Apóstolos vai dizer sobre Paulo, vai dizer sobre Cefas, vai falar a respeito dos discípulos, sobre Pedro, sobre Tiago. E quando os discípulos vinham anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, anunciando a graça, né? Que Cristo veio, morreu, ressuscitou. Quando eles vinham nessa missão, né? Passando pelas cidades, passando por Éfeso, passando por Jerusalém, passando por Corinto, né? E quando eles vinham pregando, quando chegaram em Éfeso, estava ali Priscila e Áquila, né, que era um casal convertidos, né, que Paulo apregoou, e eles foram convertidos pelo Evangelho. Então Priscila e Áquila também se tornaram discípulos, e quando Priscila e Áquila vinham ali em Éfeso anunciando as boas novas, ali estava Apolos, né, pregando também o Evangelho, só que Apolo ainda não conhecia a Cristo. Então o que aconteceu? Priscila e Áquila anunciaram a eles as boas novas, anunciaram que Jesus era aquele que João Batista pregava no deserto. Então assim, aleluia, assim Apolos creu no Evangelho, creu em Cristo, né? Então a palavra entrou sobre seus ouvidos. Vai dizer lá em 19 de Atos 2:3, Paulo pergunta se ele tinha recebido o Espírito Santo e se eles tinham sido batizados no batismo de Cristo, né? Que era o batismo dos apóstolos, né? Em nome de Jesus, né? E ele não tinha sido batizado ainda no batismo de Cristo. Aí que os discípulos batizam eles em nome de Jesus, né? E assim ele recebe o Espírito Santo. Então Apolo, ele se tornou também um discípulo de Cristo, né? E ele pregava, aleluia, por onde ele passava a respeito do Senhor, a respeito da palavra. Mas ele ainda não conhecia Cristo, mas quando ele conheceu, ele entendeu a respeito da graça, que é o favor imerecido, aquilo que Cristo fez por nós, e ele apregoava, assim se tornou um discípulo, um homem de Deus, dedicado às coisas celestiais. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: na medida com que os discípulos iam anunciando o Evangelho, as pessoas criavam grupos e falavam assim: eu sou de Paulo, e outros falavam assim: eu sou de Apolo, e outros falavam assim: eu sou de Pedro, né? Então criaram-se grupos, e essas pessoas meio que idolatravam os discípulos, e os discípulos repreendeu eles, falou assim: não, mas espera aí, é para vocês serem de Cristo e não fazerem grupos seguindo homens, porque nós estamos sujeitos às mesmas paixões, Paulo disse. E quando chega lá em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor deu crescimento. Aí ele vai dizer logo em seguida: não vem vocês dizer que vocês são de Paulo, que vocês são de Pedro, que ele chama de Cefas, né?
Não vem vocês dizer, mas saiba que vocês são de Cristo. Então, eles anunciavam o Evangelho. Eles cumpriam com aquilo que Cristo deixou, o ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo em nome de Jesus, que era o batismo dos apóstolos, que está vivo até o dia de hoje. Porque eles pregavam a Cristo, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra porta. Então, os discípulos que eram testemunhas oculares, que viram os milagres de Cristo, eles pregavam a respeito do arrependimento, a respeito da ressurreição, que Cristo vive, Cristo está de pé, à destra de Deus, intercedendo por nós. Então creia, não há outro caminho, não há outra verdade, a não ser por intermédio de Cristo. O poder não está no homem, o poder não está em coisas, mas o poder está nele. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde por onde tu passar. Paz, Deus.